Fala aí, rapaziada. Então, esse aí é mais um videozinho sobre genética, não muito especificamente, sim, muito profundamente sobre genética, mas tem muito a ver. E esse é o 100º vídeo do canal, né? Uma curiosidade aí. Demorou um pouquinho para chegar ao 100º, mas também no 100º vídeo. É um texto que eu fiz, levei uns 5, 6 dias para fazer esse textozinho, não direto, claro, intervalando para fazer outras coisas. Mas tá aí, é um textozinho que vai demorar aí uns entre 15 e 20 minutos pra gente. Aqui é a referência à bibliografia consultada, né? Tudo puxado na internet mesmo, ó. Perfeito. É um temazinho muito interessante também. Todos eles sempre são temas interessantes que eu trago aqui, né, rapaziada? Tem jeito. Cadê? Vou tentar ler assim sem comentar muito, porque senão se ficar comentando muito estende o tempo de vídeo, né? Então aqui temos aqui, ó, o que devemos às bactérias, nós, as bactérias e a genética. Aí tá uma imagem aí de bactéria da Escherichia coli, não sei se eu vou pronunciar de forma correta o nome das bactérias, a tal da E. coli aí, ó. Essa bactéria habilita nosso intestino, quer dizer, habilita, ó. Essa bactéria habita nosso intestino e geralmente são inofensivas, porém, há alguns tipos nocivos que podem, por exemplo, provocar infecções intestinais. Todo mundo tem algum tipo de Escherichia coli no intestino, né, rapaziada? A maioria são inofensivas, mas algumas, como acabei de falar, podem provocar doenças. Temos cerca de 35 trilhões de células em nosso corpo. E como se não bastasse, temos ainda mais uns 100 trilhões de organismos unicelulares procariontes vivendo na gente, com a gente. É bastante coisa, hein? Estamos falando principalmente, mas não apenas, de bactérias que formam a nossa microbiota, também chamada flora intestinal, né? No nosso corpo há milhares de colônias de bactérias de variados tipos. Apesar de serem mais numerosas que nossas próprias células, essas bactérias, porém, são menores que elas. São maiores em quantidade e bem menores em tamanho, né? Estima-se que quase 1 quilo de massa corporal de um adulto de 70 quilos seja desses micro-organismos. Ou seja, daria para encher aí um saco de feijão daquele de 1 quilo só de bactéria, né, gente? Então, cada uma de nossas células possui 3,2 bilhões de pares de base, que formam nossas fitas de DNA, que estão organizados em nossos cromossomos. Evidentemente, você sabe, ainda temos nosso DNA mitocondrial, que é mais ou menos 150 mil bases nitrogenadas que formam o DNA mitocondrial, né? Ou seja, nosso DNA é consideravelmente grande, né? Já há gêneros de bactérias mais frequentes nos nossos intestinos, no intestino dos indivíduos saudáveis, são Streptococcus e Lactobacillus. São os 2 tipos de bactérias mais populares no nosso intestino, vamos dizer assim, né? Então, a depender do tipo em questão, o genoma dos lactobacilos, por exemplo, varia de 1,2 milhões de pares de base a 4 vezes maiores, 4 milhões 910 mil pares de base, mais ou menos, né, em extensão. Ou seja, o material genético de uma bactéria tomado isoladamente é bem menor do que o DNA da célula humana. Mas na realidade, todo esse genoma bacteriano, desses milhares de tipos de bactéria que a gente tem, de espécies de bactéria que a gente tem no nosso organismo, né? Todo esse genoma bacteriano suplementar que carregamos contém cerca de 100 vezes mais genes do que o nosso próprio genoma. Ou seja, a gente tem muito mais genes trabalhando em nosso organismo do que os cerca de 25 mil genes que são próprios de nossas células, né? E a gente tem mais tantos outros genes, dessa vez fazendo parte do DNA bacteriano, né? Que estão, de certa forma, atuando também em nosso organismo. É uma relação bem complexa, então, diga-se, né? Então, das mais de 100 espécies de bactérias presentes no intestino de um adulto saudável, cerca de 1/3 delas é comum a todos os humanos, ao passo que 2/3 diferem de pessoa para pessoa, compondo uma espécie de identidade microbiana pessoal. A composição da flora intestinal, da microbiota, varia de pessoa para pessoa, apesar de ter uma proporção que sempre se repete, vamos dizer assim, né?
Na microbiota nossa microbiota começa ao nascermos. As mães nos doam nossas primeiras bactérias, mas também os médicos, enfermeiros, etc. Os médicos e enfermeiros estão lá participando do parto, né, gente? Ou seja, logo ao nascer já somos infectados. E há mesmo casos de bactérias que já foram encontradas no cordão umbilical. Ou seja, antes de nascermos, talvez, né, isso aí é uma coisa que não está muito clara ainda, a gente já vem ao mundo infectado com umas bactérias. Talvez, eu não tenho certeza com relação a isso aí. Então, ocorre que as bactérias vivem em nós, conosco, e o fazem geralmente em simbiose, quer dizer, um tipo de convivência onde ambos se beneficiam. No intestino temos algumas delas ajudando na regulação do sistema imune, bactérias ajudando na regulação do sistema imune, na síntese de vitaminas e produção de proteínas, também nos auxiliando na absorção de certos nutrientes, bem como na proteção do intestino, inclusive contra o ataque, né? Eu falei contra a proteção, inclusive contra bactérias do bem atuando contra o organismo do mal, vamos dizer assim, né? O organismo vilões que eu coloquei. Então, também temos bactérias na pele, na boca, no estômago, bem como no sistema respiratório. Bactéria, a gente carrega bactéria tudo quanto é canto do nosso corpo, né? Outra imagem aí, né? Lá em cima foi da Escherichia coli e aqui já é do Lactobacillus. Os lactobacilos ajudam as pessoas a degradar a comida a níveis cada vez menores. Ela vai quebrando as moléculas do alimento que ingerimos, né? Que torna mais fácil a absorção pelo nosso corpo, pelas nossas células. Então, favorecendo a digestão mais eficiente, garantindo que as pessoas obtenham os benefícios nutricionais dos alimentos que ingerem, no caso, né? Eu falei das pessoas. Então, além disso, essas bactérias parecem ser eficazes no combate a espécies indesejadas, conforme eu já disse aqui em cima, né? Já que criam um ambiente ácido, o que não é favorável para algumas outras bactérias e organismos que poderiam nos ser prejudiciais. Intestino e cérebro estabelecem um grau de conexão bem intenso e interessante. Pesquisas recentes têm mostrado que nossa microbiota desempenha um papel fundamental no funcionamento da nossa mente. Mente é um conceito meio abstrato, mas está valendo, né? Então, de uma maneira que essas bactérias influenciam no funcionamento da nossa mente de uma maneira tal que muitos não poderiam imaginar até bem pouco tempo atrás. Inclusive, hoje em dia, já se fala em psicobiologia em referência a esta íntima conexão entre o intestino e o cérebro, e na possibilidade de intervenção na microbiota no sentido de, por exemplo, tratar casos de depressão. A depressão é uma desordem neurológica cuja causa é geralmente multifatorial, incluindo aí alterações gastrointestinais. O intestino participa de vários processos centrais através do nervo vago, que passa pelo tórax e liga o sistema nervoso e o sistema gastrointestinal à cabeça. Uma via de comunicação entre o intestino, o sistema gastrointestinal e a cabeça é pelo nervo vago, né, gente, que passa pelo tórax e pá. Infelizmente não coloquei nenhuma imagem, agora que eu estou percebendo que poderia ter uma imagem desse nervo vago. Então, mas também a corrente sanguínea é outro veículo de comunicação usado pelas bactérias. O intestino envia sinais ao cérebro e o cérebro envia sinais ao intestino, quer dizer, é uma via de mão dupla. Este fato às vezes dificulta, o fato de ser uma via de mão dupla, né? Dificulta o entendimento do que é a causa e do qual é o efeito quando se trata de distúrbios neurológicos. Acontece que o padrão recorrente observado em casos de depressão é uma superabundância de bactérias predominantemente nocivas e inflamatórias. Pessoas acometidas de depressão normalmente apresentam um quadro de presença de bactérias no sistema gastrointestinal negativo, né? Enquanto que, como principalmente as bactérias que estão presentes em pessoas que estão com distúrbios neurológicos, a Actinobactéria e a Enterobacteriaceae, é isso? Combinada a uma redução das bactérias benéficas, como a Faecibacterium e Firmicutes em geral. Deixa eu só dar um... enfim, então as bactérias do mal assim, que estão associadas a quadros de depressão. Mas é claro que, conforme eu disse, né, rapaziada, a depressão tem causas multifatoriais. Não tem como a gente dizer que a gente... vamos cuidar da nossa microbiota, a gente está livre da depressão. Não. Tem muitas outras coisas que podem provocar depressão. Por exemplo, traumas, né? Então,
pesquisas têm demonstrado que a deficiência de neurotransmissores noradrenérgicos efetivamente pode levar a quadros de depressão. Isso aí realmente é efetivo, né? Mas o que pode levar a uma deficiência de neurotransmissores monoaminérgicos já é outra questão, né? Então, a presença adequada dos hormônios neurotransmissores, tais como serotonina, norepinefrina e a dopamina, são fundamentais para o estado de bem-estar, pois desempenham um papel crucial no cérebro e no comportamento. Evidentemente, né, rapaziada? Então, ó, quando necessário, a restauração dos níveis desses neurotransmissores terá, portanto, ação antidepressiva. Entre parênteses aí, pessoal, tá uma referência, né, que tá lá embaixo lá, mas eu não vou ficar falando sobre isso. Então, muitas bactérias são capazes de sintetizar ou participar das vias metabólicas de tais hormônios. Hormônios que atuam como neurotransmissores. Aí uma citação direta, né? Abre parênteses. As cepas psicobióticas mais relacionadas com a saúde mental são as pertencentes aos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus e Streptococcus. A utilização de tais micro-organismos tem demonstrado, de forma geral, resultados satisfatórios com relação à ansiedade, ao tratamento da ansiedade, né? A qualidade do sono, estresse e depressão. Aí é Franquet M, eu não lembro esse primeiro nome, 2022. Enfim, deveria ter fechado parênteses aqui, né? Enfim, a nossa microbiota intestinal, quando bem tratada, pode ter um papel importante no nosso estado de espírito, pensamento e bem-estar. E um dos modos de cuidar da nossa flora intestinal é cuidar da nossa alimentação, né, rapaziada? Tá aí uma imagem com a resolução bem ruimzinha, né? Mas só alguma, ó, bactérias participantes da microbiota intestinal. Tá aí a fonte, tudo. Nem eu tô conseguindo ler, tá? Então, ó, bactérias, seres de sucesso, mas em guerra. Estamos falando dos organismos mais antigos, mais abundantes, mais resistentes e mais bem-sucedidos na história da vida na Terra. As bactérias, têm uma capacidade adaptativa impressionante, apresentam uma diversidade espantosa e transformam em moradia praticamente todos os organismos multicelulares que habitam este planeta. Quase todos os organismos têm células vivendo dentro dele, né? Células, quer dizer, células é evidente. Bactérias, vírus também, protozoários, fungos, em alguns casos. A gente tem fungos na pele, né? Então faz sentido que as bactérias, independente de onde vivem ou de onde viverem, possam beneficiar-se de ajudar seus hospedeiros a serem mais sociáveis e menos ansiosos. É como se fosse de interesse da bactéria tornar os seus hospedeiros mais sociáveis e menos ansiosos. Indivíduo feliz, come bem, ele se interage com outras pessoas, né? A gente vai ver isso aqui, ó. Quando nós mesmos interagimos com outras pessoas, por exemplo, ajudamos nossas bactérias a espalhar-se. Fernandes, 2022. Esses micro-organismos que ajudam na promoção do nosso bem-estar teriam uma vantagem competitiva sobre seus pares, que tornassem seus hospedeiros apáticos ou que os matassem muito rapidamente. As bactérias que matam muito rapidamente seus hospedeiros, não só as bactérias, qualquer micro-organismo, né, que matam muito rapidamente seus hospedeiros, é como se destruísse ao mesmo tempo a sua casa e seu veículo de transmissão. Há, porém, exemplo de micro-organismos muito letais, que existem na realidade, né? Micro-organismos muito letais, que atormentam a vida de muitas espécies. Ocorre que elas provocam doenças cujos sintomas promovem comportamentos que, de uma maneira ou de outra, forçam os hospedeiros a espalhá-los. Por exemplo, os micro-organismos que provocam tosse e espirros, fazendo esse micro-organismo voarem até novos hospedeiros. Então, o comportamento de espirrar e de tossir pode ser provocado por micro-organismos, né, que tem interesse, entre aspas, de fazer o seu hospedeiro levar eles para outras pessoas. E a gente espirra, a gente tosse e a gente acaba espalhando esse vírus, contaminando outras pessoas, né? É um comportamento induzido por esses micro-organismos, né? Ou seja, a atuação do genoma desses micro-organismos, nosso organismo gera um comportamento na gente, um comportamento involuntário praticamente.
Por isso que há uma guerra entre as bactérias que adotam o caminho da convivência pacífica com o hospedeiro contra aquelas que são mais letais, que adotam um caminho mais de conflito, vamos dizer assim, né? É claro que essas estratégias não são deliberadas, não são intencionais, né, gente? Isso aí é tudo uma correlação de causa e efeito em termos evolutivos, vamos dizer assim, né? Ora, se uma bactéria simbionte, essa do bem, né, encontra uma bactéria patogênica, seria inteligente do ponto de vista evolutivo que a simbionte combatesse a patogênica, já que a patogênica estaria disposta a destruir o organismo que é acaso o veículo de transmissão da própria bactéria simbionte. É de interesse da bactéria do bem que nós continuamos vivos, continuar vivo, né, cada um da gente, e também que permanecêssemos para que o próprio sistema gastrointestinal nosso continuasse existindo, porque é a casa, é a moradia dessas bactérias, né? Então, de fato, há muitas bactérias que carregamos que atuam involuntariamente como um esquadrão de defesa contra outras que nos destruiriam. Esta guerra é constante, está acontecendo agora, né? E a vitória nem sempre é garantida. Só se a gente ir lá no hospital que a gente vai ver pessoas lá internadas por conta de ataque de bactérias patogênicas, né? Então, e que com certeza a gente tem bactéria patogênica na gente agora que está sendo combatida. A gente entra em contato com micro-organismo o tempo todo, né, gente? A própria tela do celular que deve estar cheia de micro-organismos maléficos, vamos dizer assim, né? Então, o fenótipo estendido e nichos. Parece um pouquinho que está mudando de assunto, mas tem tudo a ver. Esse texto aqui eu não vou ler ele até o final, porque ele começa a ficar meio embaçado mais para frente, né? A gente já tem 17 minutos. Então, o fenótipo estendido e nichos. Fenótipo estendido, 2 pontos, que é, né, uma característica física ou comportamental de um indivíduo definido ou influenciado diretamente pelo genoma de outro organismo. As bactérias, os vírus que fazem a gente espirrar, esse tipo de coisa, é uma influência do genoma desse micro-organismo sobre um outro organismo que é a gente, né? Então é uma característica física, comportamental que é o hábito de se espirrar, como exemplo, de um indivíduo, nós no caso, que é influenciado diretamente pelo genoma de outro organismo, no caso da bactérias e vírus, né? Ou também o controle ou a influência direta de um organismo sobre o outro. Um caso exemplar desse fenótipo estendido que a gente está falando aqui, né? Um caso exemplar é o que ocorre entre os fungos do gênero Ophiocordicipes unilateralis e as formigas do grupo Camponotus. Essas palavras são bravas. Enfim, é um exemplo de um fenótipo estendido, onde um organismo controla o comportamento do outro, no caso, esses fungos controlando essa formiga. Esses fungos transformam essas formigas em zumbis, né? É mais ou menos o seguinte: após contaminar a formiga, o fungo começa a consumi-la por dentro, a comer ela por dentro, né? Até o ponto de que o fungo passa a controlar o sistema nervoso da condenada. Como exatamente isso acontece? Bom, ainda não se sabe. A complexidade bioquímica envolvida nesse processo não é das pequenas. O fato é que a formiga, então, se dirige, a partir de um certo ponto do desenvolvimento do fungo dentro do organismo dela, né? Aí a formiga se dirige para um galho e usa suas mandíbulas para se prender lá no alto e morrer pendurada. Após isso, o fungo desenvolve, na parte externa da formiga morta, uma estrutura reprodutiva a partir da qual libera seus esporos, fazendo chover partículas de fungos prontas para contaminar outras formigas. É um troço bem bizarro, né? Então aqui a imagem aqui, essa formiga que foi contaminada por fungo, a formiga morta, como esporos reprodutivos do parasita que brota do seu corpo. Como se fossem essas florzinhas aí, ó. Isso aí são os esporos do fungos que levou essa formiga a se suicidar, vamos dizer assim, né? No alto, e tem que ser no alto porque quando esses esporos estourar, vai chover fungos lá para baixo, lá para contaminar outras formigas. Um caso bem bizarro, né, gente? Pode-se afirmar que há fenótipos estendidos de bactérias sobre o nosso comportamento? Sim, claro. Toda relação simbiótica não seria uma relação de fenótipo estendido?
Sim. Espécies simbiontes evoluíram, na maioria absoluta das vezes, né, gente? Evoluíram juntos, né? A nossa história com os lactobacilos, por exemplo, né, de hoje, não aconteceu assim do nada, de uma hora para outra, né? É uma relação bem antiga. As bactérias estão aqui bem antes da gente, né, gente? Então, quando a gente surgiu e já começou a evoluir, as bactérias estavam junto participando desse processo, nessa coevolução, né? Ora, se nosso comportamento é um fenótipo, e se nosso comportamento pode apresentar variações em função dos tipos de bactérias presentes no nosso intestino, poderíamos dizer que nosso comportamento é, em grande medida, uma consequência dos próprios fenótipos bacterianos. Faz sentido, né? Bactérias na nossa microbiota influenciam nosso desenvolvimento desde a primeira infância e continuam a produzir fenótipos, modulando inclusive nosso humor e comportamento. A outra modalidade de fenótipo estendido, que é a capacidade que muitos organismos têm de construir estruturas externas úteis para a sua sobrevivência. Essas estruturas ou aparatos são chamados de nichos. Nichos são essas estruturas ou esses aparatos criados por esses organismos, né, que ajudam eles na sobrevivência. Como exemplos, as teias das aranhas, um exemplo de nicho, né? A teia da aranha é um aparato, um nicho. Então, os ninhos dos pássaros, ou quando as bactérias e fungos fazem a decomposição da matéria orgânica e abrem a possibilidade de fixar nutrientes e excretar compostos que alteram o ambiente ou o comportamento dos hospedeiros. Nicho é, de certa forma, expressão de um fenótipo estendido, sendo que fenótipo estendido pode ser entendido como um conceito mais amplo. A gente está falando aqui basicamente, pessoal, né, de como que o processo de evolução ele é complexo, né, consideravelmente complexo. Não é só assim, de acordo com a síntese estendida da evolução, né, não é só variabilidade de organismo e seleção natural. Os organismos também participam da modificação do ambiente, vamos dizer assim, em certa medida, né? É o que eu acho que eu vou dizer aqui agora. O organismo que constrói um nicho eficiente tem suas chances de sobrevivência aumentadas, tal como as teias das aranhas que servem de armadilha para pequenos insetos, dos quais elas se alimentam. Ou os cupizeiros que os cupins constroem de uma maneira a proporcionar um microclima perfeitamente balanceado, essencial para a sobrevivência de seus habitantes e barreira contra seus predadores. É fácil perceber que os organismos também impõem algum nível de modificação no ambiente, seja pela mera presença, mas sobretudo pela construção de nichos, que assim acabam por influenciar a própria evolução, principalmente por contribuir com a criação de condições de seleção. As teias das aranhas, né? Uma coisa seria a aranha sobreviver sem a construção de uma teia. Depois que ela cria sua teia, né, as chances de vida dela melhoram muito. E a teia dela acaba criando algumas modificações ambientais, né? Assim como os cupinzeiros. Você vai em alguns sítios, algumas fazendas, você vê aqueles cupinzeiros imensos no chão, aquilo ali está também modificando o ambiente, né? Os castores que criam represas, elas derrubam a árvore, criam represas, modificando todo o sistema à sua volta e tudo, né? Nesse sentido aí. Então, como a construção de nichos específicos por espécies específicas não é um processo aleatório, e isso, gente, sem usar o exemplo dos seres humanos, né? Que modificam o ambiente de forma inquestionavelmente profunda, vamos dizer assim, né? Então, como a construção de nichos específicos por espécies específicas não é um processo aleatório, ocorre que os organismos produtores de tais nichos impõem, nesse sentido, uma força de direção sobre as pressões seletivas engendradas. Então, está quase chegando no final. No fim das contas, parece ser necessário reconhecer que os organismos não apenas se adaptam ao ambiente, mas também provocam modificações no ambiente. Com certeza na vida. Com certeza o planeta Terra seria completamente diferente se não houvesse surgido vida. Composição dos oceanos, do ar, esse tipo de coisa toda, né? A vida modificou o planeta e o planeta impõe uma pressão seletiva sobre cada organismo que nasce. Então, no fim das contas, parece ser necessário reconhecer que os organismos não apenas se adaptam ao ambiente, mas também provocam modificações neste. E que a seleção natural, a partir do meio ambiente, não seja unidirecional.
a seleção natural atua, né? Mas os organismos também têm seus modos de reagir à seleção natural de forma não muito pacífica, né? Através da construção de nichos, através da modificações epigenéticas, a plasticidade fenotípica que a gente chama, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, todos os organismos parecem necessitar estarem adaptados ao meio no qual se desenvolvem, evidentemente. E a própria capacidade de construir nichos talvez seja uma característica adaptada, né? Então, todos os organismos parecem necessitar estarem adaptados ao meio no qual se desenvolve, mas muitos também podem provocar alterações no ambiente, tornando-os mais adequados à sua própria sobrevivência. E nem seria necessário usar aqui o exemplo da própria evolução humana, onde ficaria evidente que a influência que nós temos sido capazes de estabelecer sobre o meio em que vivemos e de como isso tem alterado sistematicamente as condições de seleção natural que atuam não só sobre a espécie humana, mas também sobre muitas outras. Essa modificação do meio pelo organismo podemos entender de uma maneira um pouco generalizada como um fenótipo estendido. O conceito muito utilizado aí por Richard Dawkins, né? Escreveu até um livro sobre isso. Nem sempre é fácil rastrear um fenótipo estendido, uma vez que há correlação entre as próprias espécies e suas respectivas influências sobre o meio em que vivem. Enfim, é um sistema bem dinâmico e complexo, né, rapaziada? Nem sempre é fácil rastrear um fenótipo estendido, uma vez que há correlação entre as próprias espécies e suas respectivas influências sobre o meio em que vive. Aí aqui já entraria num negócio interessante, eu tipo imaginar pessoas e organismos terrestres indo viver em Marte. Uma situação dessa, enfim, uma viagemzinha que eu vou deixar pro próximo vídeo aí. Mas rapaziada, é isso aí. Se gostou, dê o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários alguma bobagem aí. Tamo junto e